mais que vencedores, escolhidos de antemão para uma grande salvação. Predestinados em amor, eleitos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um mais que vencedor por Cristo Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz, a alegria, o amor daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da missão apostólica da graça de Deus. É um prazer que se renova falar do amor de Deus, da sua graça e da sua verdade, porque Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. No seu sangue vertido na cruz, um novo pacto foi estabelecido. Uma nova e eterna aliança, a graça de Deus, onde não mais se vive por obras sacrificiais, obras da lei, mas se vive por fé. E é por fé que nós estamos aqui, é pela graça de Deus que nós continuamos repartindo, doando aquilo que nós temos recebido do Senhor. A revelação da sã doutrina, a doutrina sã, a doutrina pura, a doutrina saudável, a doutrina da graça de Deus. O verdadeiro e único evangelho, a única palavra que edifica e dá herança, é a graça de Deus. E nós vamos seguir hoje falando sobre estabilidade versus medo. Antes, eu quero mais uma vez deixar com você os nossos contatos, para você fazer contato, para você receber material da graça de Deus, para você crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Pai, vir nos visitar, vir prestar o seu culto racional aqui na Cristo Vive conosco, se você está em São Paulo, se você mora na Grande São Paulo, se você mora no interior, venha conhecer a Cristo Vive, é o nosso refúgio em graça nesta cidade. Nós estamos em São Paulo, na rua Professor José Leite, Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. O nosso telefone é o 5561-4405. O e-mail igreja@cristovive.com.br. E o nosso site, você tem muito estudo, mensagens pregadas, programas de TV arquivados, muito conhecimento para você crescer ainda mais na nossa página. Acesse cristovive.com.br, tá bem? Participe de alguma forma destes meios de contato e você vai receber um presente da graça de Deus. Material da graça de Deus é o seu primeiro contato e depois ficamos juntos para crescer na graça e no coração com mais material, mais apostilas, mais literatura do apóstolo Miguel Ângelo, CDs, DVDs e uma infinidade de meios para você sempre crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E hoje a gente volta a falar, é o tema da semana, estabilidade versus medo. Por que nós temos que abordar este assunto? Porque nós vivemos dias que a Bíblia Sagrada diz que são dias difíceis. O apóstolo Paulo diz, sobrevirão dias difíceis. No original, essa palavra difíceis, é mal. Sobrevirão dias maus. E nós estamos vendo esta realidade hoje muito próxima de nós. Quiçá estamos nós inseridos em situações más, perversas, difíceis, mas o Senhor sempre, em sua palavra, nos dá respaldo de escapes, de firmeza. O Senhor nos ensina a passar pelo dia mau, sem ser derrotado pelo dia mau. O Senhor nos ensina a passar pelos dias difíceis, os dias aflitivos, sem ficarmos prostrados por causa das aflições e das dificuldades. Então, nós estamos esta semana aqui para repartir como
a Bíblia nos fala e nos ensina, e nos admoesta, e nos exorta, e nos encoraja, e nos aconselha, e nos ensina, acima de tudo, a viver em estabilidade de vida, a despeito dos dias difíceis, dos dias maus, dos tempos angustiosos, das investidas do inferno, nós podemos viver em estabilidade. E o que é viver em estabilidade? Viver em estabilidade é o contrário do viver ansioso, do viver preocupado, do viver em desespero, do viver angustiado. Isto não é para nós, amados. Nós podemos ter momentos de angústia, momentos de dor, somos seres humanos e, eventualmente, temos estes sentimentos, temos estas agruras na alma, mas isso tem que ser passageiro. Nós não podemos ter uma vida desestabilizada, desequilibrada. Nós não podemos ter uma vida, sabe, constante no medo, na ansiedade, na preocupação. Porque a preocupação já é um sinal que o medo está se instalando. Você sabe que as pessoas, quando elas vivem preocupadas, elas já abriram a porta para situações acontecerem. As pessoas que vivem preocupadas, elas já estão duvidando, pode não ser até conscientemente, mas elas já estão com dúvidas na sua mente e no seu coração, em relação às próprias promessas de Deus, à própria manifestação de Deus, e por isso ela começa a viver num estado angustiante de preocupação. A preocupação, quando ela se instala na vida de uma pessoa e ela vai crescendo, ela vai virar uma ansiedade. E estão aí as pessoas doentes hoje por causa da tal da ansiedade. Porque a ansiedade faz a pessoa procurar escapes, porque viver ansioso é horrível, é medonho. Então, como a pessoa não suporta a ansiedade, ela tem que fazer alguma coisa. Ela pensa que se livra da ansiedade, mas não se livra. Ela esconde, ela mascara a ansiedade. Então, algumas pessoas comem demais, têm compulsões alimentares por conta da ansiedade. Hoje nós sabemos que uma das causas da obesidade é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, ela come. Na verdade, aquilo é um escape. Ela pensa que está se livrando da ansiedade, que está resolvendo a questão que gera ansiedade, mas ela não resolve. E daí ela se vê doente, obesa, enorme, fora de forma, com a sua saúde fragilizada. E aí aumenta o problema. Alguns, por conta da ansiedade, não dormem. Tem a tal da insônia. Deitam na cama e viram de um lado e viram de outro. Os pensamentos, atordoantes ficam ali na mente da pessoa. E ela vê muitas vezes o dia clarear e o seu corpo não descansou, a sua mente não descansou, ela não desligou, ela, não recuperou as suas energias através do sono, que são tão importantes. E ela está fragilizada fisicamente também. As pessoas precisam dormir um sono regular, um sono bom, um sono acalmante, que a Bíblia chama de o sono dos justos, aquele sono que repousa mesmo, que faz a pessoa repousar. Outros, por conta da ansiedade, não comem, não conseguem comer, ficam enjoados com tudo. Ai, não consigo comer. E ficam demasiadamente desnutridas, pessoas que ficam ali fracas com o seu físico, perdem peso, ficam definhando fisicamente, porque não se alimentam, não comem o necessário. Outros, por conta da ansiedade, roem as unhas. Quantas pessoas, por conta da ansiedade, fazem os seus dedos sangrarem? Comem as peles e a pessoa diz, eu não consigo me controlar, é um hábito. Ali no fundo está o quê? Um desequilíbrio
uma falta de estabilidade, uma desestabilidade na vida, uma ansiedade muito grande. Outras pessoas, por conta da ansiedade, vão para a internet e fazem um mundo particular ali. Isolam-se da família, isolam-se dos amigos, isolam-se, né, das pessoas à sua volta, às vezes até da igreja que frequenta, e entra ali num mundo virtual e não para, não levanta para comer, não levanta para se trocar, para tomar banho, para muitas vezes trabalhar, perdem compromisso, não vão dormir, porque estão ali num mundo virtual como uma fuga. Por conta do quê? De uma falta de estabilidade. Outros, por conta dessa ansiedade muito grande, vão procurar caminhos bem perversos, escuros, escusos, e entram no caminho do cigarro, da bebida alcoólica, da droga. Estão aí pessoas que não começaram por brincadeira, não. Começaram procurando um escape, porque é um desequilíbrio muito grande. Não tem estabilidade emocional, espiritual. Então, precisam sair daquela realidade. E aí pensam que o cigarro, mesmo que sejam inteligentes e saibam que isso não é remédio, mas a pessoa entra num buraco tão grande, tão negro, que para, sabe, fugir daquela ansiedade ou daquela situação que a pessoa não sabe como resolver, ela vai fumar, ela vai beber, ela vai injetar, ela vai cheirar, enfim, ela vai entrar por esses caminhos, tipo, é a mesma coisa de quem come demais, quem não come, quem não dorme, quem entra num mundo virtual, são as fugas, não é? Outros, por conta dessa ansiedade, começam a ter palpitação, começam a ter, sabe, batimentos diferentes no seu coração, a pulsação fica diferente, pressão sobe, a pessoa começa a ter uma falta de ar, e elas vão para o médico, e o médico diz, olha, você não tem nada no coração, você não tem nada, a sua questão é emocional, o seu problema é psicológico. E aí as pessoas começam a tratar de doenças psicossomáticas, que são aquelas que têm sintomas físicos, porém não têm um mal propriamente no físico, mas tem na alma, nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos. E muitos entram pelo caminho do anti-ansiolítico, do antidepressivo, dos remédios para a ansiedade. Você acha que existe um remédio desses de farmácia para ansiedade? Você é inteligente, você é uma pessoa de Deus, espiritual. Responda-me. Você acredita que existe um remédio que tire a ansiedade? Amados, não existe. Existem drogas que a ciência fornece, oferece, que deixam a pessoa, muitas vezes, relaxada, dão uma sensação de dormência. A pessoa fica, né, mole, ela fica com o seu corpo relaxado. Mas isso não muda, não tira a ansiedade de ninguém. Ou você pensa que uma pílula, por mais fantástica que seja, resolve os nossos problemas? Não. Se não resolve os nossos problemas, não vai resolver questões de preocupação, de ansiedade, de medo, de depressão, de síndrome do pânico. Estão aí muitas pessoas tomando muito remédio ou droga de tarja preta, por conta de depressão, de medos, de uma ansiedade constante. E como é que estão estas pessoas? Resolveram os seus problemas? Jamais. Como elas estão? Bem fisicamente? Não, basta olhar para quem vive destas drogas, que você olha e vê que a pessoa não está num estado normal de um ser humano, natural. Ela está sob o domínio de algum calmante, de algum, sei lá, algum componente ali que a deixe mais reequilibrada por fora.
porque a situação permanece exatamente igual. Então, todas estas drogas, sejam elas lícitas, porque são prescritas por um médico, um especialista, ou sejam elas ilícitas, não resolvem problemas. Nenhuma droga, nenhum caminho alternativo jamais resolveu e jamais resolverá os nossos problemas, nunca nos tirará das aflições, das angústias, das ansiedades, das preocupações, dos medos, das síndromes. Jamais. São paliativos, são alternativos, são atalhos. Só há um caminho que se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E ele disse: conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou a vida. Só a vida. Vida, vida plena, vida abundante, vida real, vida boa, vida próspera, vida saudável, vida eterna em Jesus Cristo. Em mais nada, em mais ninguém, em nenhum paliativo, nenhum atalho, nenhuma alternativa. Não existe estabilidade verdadeira em nada, em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Ou as pessoas estão em Jesus Cristo e assumem a vida que Ele nos deu e vivem estáveis, equilibradas, ajustadas, ou elas estão com medo, no mundo, com ansiedades, com preocupações. Agora você começa a entender a seriedade do que Deus está tratando conosco nestes dias. Se nós já estamos em Cristo, porque já o confessamos como nosso Salvador, se nós já temos uma vida espiritual ativada, já fomos nascidos de novo, então nós não podemos jamais enveredar pelo caminho da velha vida, da velha natureza, com seus medos, com seus pânicos, com suas síndromes, com suas ansiedades, com suas preocupações, com os seus remédios, com as suas drogas. Isto não é para nós. Nós estamos em um novo e vivo caminho. Então, vamos aprender que neste novo e vivo caminho, há vida abundante, gerada por Jesus Cristo. Eu estou aqui, nesta semana, para ajudar você, que está aí vivendo com ansiedades, com preocupações, cheios de medo, de pânico, a sair disso, porque isso não é a vida que Jesus tem para você. Isso não é plano de Deus para um filho, um nascido de novo. Isso não é a vida do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de perdão, de justiça, de provisão total para o corpo, para a alma, para a vida terrena que nós temos que ter ainda antes de sermos promovidos para a glória. Então, amados, vamos todos nós entender a razão da nossa fé, a razão da nossa salvação. Não é apenas desejar a morte para irmos para a glória e lá desfrutarmos das delícias celestiais. Nós temos um chamado ainda para nós desenvolvermos aqui neste mundo. E enquanto estivermos neste mundo, desenvolvendo o nosso chamado, cumprindo os planos e os propósitos e os desígnios de Deus, nós precisamos ser equilibrados. A sociedade está aí incrédula. Muitas pessoas não dão crédito ao Evangelho por causa dos crentes. Porque os crentes vivem com uma Bíblia na mão, com uma Bíblia debaixo do seu braço, porém mostrando, muitas vezes, um testemunho terrível de desequilíbrio, de falta de temperamento, temperado por Deus, pelo Espírito Santo,
vivendo uma vida cheia de neuras, cheia de medos, de preocupações, de ansiedades. Crentes hoje tomando remédio de tarja preta, enveredando por caminhos da psiquiatria, das terapias, fazendo 1001 coisas. Então eu lhe pergunto, para que Bíblia? Para que Jesus? Se nós, como crentes em Jesus, vamos usar as coisas que o mundo oferece para quem não tem Jesus. Os paliativos do mundo, as medicinas do mundo, as alternativas do mundo. São alternativas. Não são o caminho que leva à vida abundante. É inadmissível que nós, que temos Jesus, o autor da vida, vamos nos submeter agora àqueles que não têm, àqueles que não o conhecem, àqueles tratamentos alternativos que são apenas paliativos, não curam, não dão vida, não regeneram, não fazem tudo novo, não tiram a aflição, não tiram a preocupação, não tiram a ansiedade. As pessoas que vivem com esses medicamentos, com essas drogas, continuam ansiosas, preocupadas, aflitas, doentes da alma, cheias de coisas ruins por dentro, não sabem se livrar, apenas estão como que amortecidas. Nós temos, não o remédio, nós temos a cura, chama-se Jesus Cristo. Nós temos aquele que não nos faz viver entorpecidos. Nós temos aquele que nos faz viver sarados, curados, regenerados, restaurados, novos, porque só Ele tem poder para transformar tudo novo. Só Ele tem poder para mudar a doença em saúde. Só Ele pode tirar alguém do medo, da ansiedade, da preocupação e dar uma vida em estabilidade. Mas nós precisamos do conhecimento. Eu quero encerrar com Isaías. Eu preciso muito que você internalize este versículo, esta promessa, que não é uma promessa, quem sabe, ela já foi consumada, portanto, ela é seu direito, que está em 33, 6 de Isaías. Haverá, ó Sião, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Eu creio nisso, isto sara, isto cura, isto dá estabilidade. Até amanhã e bom dia.